No início da década de 2000, o Cartoon Network era um verdadeiro oásis para os fãs de animes na TV paga brasileira. Porém, foi um bloco vespertino e que mais tarde migraria para os fins de noite do canal, que marcou toda uma geração exibindo desenhos japoneses de ação e aventura. Atendendo a pedidos que começaram desde que o J-Box iniciou as suas atividades aqui no YouTube, trazemos um guia definitivo do que foi o Toonami e a sua importância para os fãs de animes aqui em nossa terrinha. Se você já acompanha a gente de longa data, já deixa o seu like para dar aquela moralzinha, e se você é novo por aqui, se inscreve no canal para acompanhar as atualizações. Feito isso, vamos agora para a história do Toonami. Estreando no Cartoon americano em março de 1997, o Toonami foi idealizado como um bloco nos fins de tarde para a exibição de desenhos animados de ação. O nome do bloco, para quem sempre teve curiosidade em saber, é uma junção das palavras Cartoon e Tsunami, e nesse primeiro período teve de anime apenas o clássico Voltron, grande hit nos Estados Unidos e que nunca colou por aqui. O êxito do bloco fez com que novos investimentos japoneses chegassem, como Sailor Moon e Robotech, já no ano seguinte, mas foi com ninguém menos que Dragon Ball Z que o bloco emplacou de vez por lá. Entre outros animes que passaram por lá nesse primeiro período, podemos citar o Ronin Warriors, que assistimos no Brasil via Rede Manchete como Samurai Warriors, Tenshimuyo, que assistimos no Band Kids, e Gundam Wing, que fez grande sucesso no Toonami no ano 2000. Além de animações ocidentais como Reboot e Thundercats, que até tinham um toquezinho nipônico. O Toonami foi se firmando ao longo da década de 2000, estando fixo na grade do Cartoon Network americano até os dias de hoje, mas meio que mudando o foco, passando para as noites, atendendo a um público mais jovem e, por que não dizer, até adulto. No Brasil, após muita expectativa, o Toonami chegou no dia 2 de dezembro de 2002, substituindo o bloco Talismã, que também exibia desenhos de ação como MIB, Godzilla, e onde o carro-chefe, vejam só, ele novamente, o Dragon Ball Z. Exatamente como na versão americana, o Toonami brasileiro tinha um mascote, o robozinho Tom, que aparecia dentro de sua nave nas vinhetas entre os programas, dando play na série que seria exibida a seguir. A primeira grade brasileira do Toonami trazia os animes Pokémon e Gundam Wing, que já estavam sendo exibidos pelo Cartoon Network, e as estreias aguardadas de Dragon Ball GT e Inuyasha. Pokémon já estava no ar desde 1999 e já tinha passado por uma febre, sendo sucesso tanto comercial quanto de audiência, e dispensa apresentações. Já Gundam Wing estreou em julho daquele mesmo ano de 2002 e causou uma certa estranheza entre o público. Mesmo que de certa forma famoso por aqui graças às revistas especializadas que cultuavam a franquia Gundam como uma das melhores coisas já criadas no Japão, o público em geral ficou meio perdido com uma trama mais política e confusa até para muitos. Não podemos esquecer que o público-alvo do Cartoon sempre foi e continua sendo o infanto-juvenil. Mesmo assim, assistimos a série completinha com direito até mesmo aos 3 episódios lançados originalmente como OVA, chamados de A Valsa Final, e incorporados como episódios do programa. Curiosamente, Gundam Wing chegou a ser comprado pela Rede Globo em um pacote de séries, mas nunca foi ao ar. A informação foi dada pelo antigo executivo da distribuidora Clover, o Daniel Castanheda, em uma entrevista para o site Anime Pro. Provavelmente a Globo percebeu que o conteúdo da série não combinava com o perfil do público dos seus matinais infantis e engavetou a série de vez, não dando chance para mais ninguém passar. Aqueles desgraçados! Dragon Ball GT estreou com a difícil missão de manter o público fã de Dragon Ball Z, que por muitos meses foi o programa mais assistido da TV paga. Ou seja, a missão não era nada fácil, como era de se esperar. A GT acabou não conseguindo segurar a peteca no quesito popularidade e não durou muito tempo, ao contrário da fase Z, que foi reprisada durante anos a fio na TV paga. Combinando o tom bem-humorado da primeira série com a ação da fase Z, Dragon Ball GT foi uma tentativa da Toei em dar continuidade à sua galinha dos ovos de ouro, além de manter grande parte dos profissionais envolvidos na franquia por mais de 10 anos. Essa fase não possuía um equivalente em mangá, ou seja, foi feita exclusivamente para a TV. Dragon Ball GT segue a história alguns anos após a fase Z, onde Goku sai para treinar com Woob.
Depois de muito tempo, finalmente o Imperador Pilaf, que foi o primeiro vilão que Goku enfrentou lá no Dragon Ballzinho de 1986, consegue pôr as mãos nas esferas do dragão. Mas não são bem as esferas que conhecemos, tanto que ao evocar o Shenlong somos surpreendidos por um dragão vermelho bem diferente daquele que estamos acostumados. Com uma interpretação errada das palavras de Pilaf, Goku volta a ser criança e as esferas se espalham pelo universo, diferentemente das esferas normais. Para voltar ao normal, nosso herói embarca em uma grande viagem em companhia de um adolescente, Trunks, e de sua netinha, Pan. A série tenta, durante sua primeira parte, emular o clima de aventura que assistimos na primeira série da franquia, mas depois a gente passa a acompanhar arcos com mais ação e adrenalina, tentando chegar ao nível da fase Z. E mesmo que muita gente não tenha curtido a série, o finalzinho é capaz de emocionar qualquer fã de longa data. Que quentinho! É o corpo de Shenlong. Essa é a história mais triste que eu já ouvi. Sendo a menor série de Dragon Ball, GT possui ao todo 64 episódios, divididos em 4 arcos produzidos em 1996, além de um OVA inédito por aqui e um dos temas de abertura mais queridos dos brasileiros. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Aliás, a nossa versão, como tudo de Dragon Ball naquela época, veio direto do México, que reprisou o primeiro encerramento durante a série inteira. Recentemente, o canal TSB Anime chamou o cantor original da abertura, o Ricardo Fábio, para fazer uma versão de um desses encerramentos inéditos. Depois confere no link da descrição, que ficou bem bacana. Amado por uma legião de fãs no Brasil, da qual eu não faço parte, Inuyasha é uma produção do estúdio Sunrise do ano 2000 que dá vida em animação à obra de Rumiko Takahashi, a mesma autora de Urusei Yatsura, que foi lançada aqui timidamente com o título de Turma do Barulho e Rama Meio. A série tinha certa popularidade por aqui, pois meses antes a editora JBC havia lançado o mangá original nas bancas do Brasil. E com uma animação bem bonita, as aventuras do meio yokai Inuyasha em busca dos fragmentos da Joia de 4 Almas cativaram o público brasileiro. Boa parte disso se deveu também, claro, à adaptação nacional. No elenco de vozes, o lendário Mauro Eduardo encarnou o herói com orelhas de cachorro, sendo que nos anos 80 ele tinha feito ninguém menos que o Sucessor de Togakuri, Jiraiya! E Letícia Quinto, a eterna deusa Atena, fazendo as personagens Agome e Kikyo. Outro destaque de Inuyasha foi a trilha sonora em português, que teve a assinatura de Fernando Jansson nas adaptações das letras. Pena que a qualidade não se manteve durante a série inteira, porque a Parise Video, que era o estúdio de dublagem responsável na época, entrou numa crise danada e acabou fechando as portas antes de concluir a série. Durante essa zona toda, Inuyasha teve mudança em nome de golpes, mudança também nas pronúncias de vários termos, baixas de dubladores e algumas musiquinhas que doíam um tantinho os ouvidos. Eu te dou um beijo gostoso e faço uma cara de inocente. Ah, que bagunça é essa? O que é isso? Depois da falência da Parise Video, a série foi para Centauro, onde permaneceu até o final. Ou quase, já que os 3 episódios finais não chegaram a ser dublados na época, ganhando versão brasileira somente anos mais tarde, em 2013, pelo estúdio Lex. Aliás, esses episódios permanecem dubladinhos nos porões da Televix, aguardando algum serviço de streaming ou alguma emissora se interessar em exibir. Por falar em Televix, a distribuidora realizou algumas edições para adequar a exibição de Inuyasha ao ocidente, e logo no primeiro episódio o público começou a resmungar por conta de efeitos slow motion, onde as cenas ficam em câmera lenta, e por conta de um sutiãzinho digital que enfiaram na mulher centopeia yokai do primeiro episódio. Em todas as cenas com algum tipo de nudez ou excesso de violência, a Televix agiu, mas com o decorrer da série as coisas ficaram mais nas coxas, com mais cenas frisadas e slow motion, ao ponto de não conseguirmos nem mesmo ver o personagem aplicando o golpe. Por fim, não custa lembrar que Inuyasha possui 2 séries. A primeira com 167 episódios, que não cobriu todos os 56 volumes do mangá original, e Inuyasha Kanketsu Ren, de 2009, exibida nas madrugadas da TV japonesa e inédita por aqui. A série ainda teve uma passagem rápida pela Globo na TV Globinho, conforme a gente já falou em outro vídeo por aqui. E também teve os seus 4 filmes disponibilizados pela Netflix durante um período, todos eles dubladinhos, o que pegou muita gente de surpresa.
O retorno dos Cavaleiros do Zodíaco já era ensaiado desde o início dos anos 2000 e depois de uma extensa novela e vários boatos acerca dos canais que iriam exibir a série, finalmente Seiya e companhia retornaram através do Cartoon Network, estreando no dia 1º de setembro de 2003, exatamente 9 anos depois da primeira exibição pela Rede Manchete. Nesse retorno, a série ganhou uma nova dublagem, dessa vez feita pela Alamo, onde quase todo o elenco original de dubladores foi mantido, e o principal, os incatalogáveis erros da versão brasileira feita pela Gota Mágica, foram corrigidos. Tirando algumas adaptações absurdas que resolveram manter pela nostalgia, como a China de Cobra, que na verdade deveria ser de Ofiucos. Faça elevar o cosmo no seu coração. Aqui, Pegasus Fantasy ganhou uma versão brasileira cantada pelo Edu Falaschi, que na época era o vocalista da banda Angra. E desde então, nossas amadas marchinhas dos anos 90 começaram a ser esquecidas. Os guardiões do universo hão de vencer o mal. O seu destino é combater. Só de curiosidade, porque é disso que a gente gosta, o cantor Ricardo Cruz, que na época não tinha muito conhecimento de estúdio de dublagem, chegou a fazer um teste para cantar essa versão, mas no fim das contas ficou com o Edu mesmo, que acabou ganhando o cachê normal de dublagem e teve que ouvir eternamente os fãs pedindo por Saint Seiya em seus shows. Vamos lá! Pegasus! Puta que pariu, até aqui, bicho! Outro ponto legal de comentar é que na época rolou um evento especial só para o retorno de Cavaleiros do Zodíaco, o CAS, Cavaleiros Anime Show, com participação dos dubladores, do licenciador e até mesmo do narrador do cartoon, o Carlos Tureta, que veio dos Estados Unidos só para o evento, que reuniu mais de 4.000 pessoas no bairro da Liberdade, em São Paulo, pessoas que assistiram aos episódios antes de passarem no Toonami. A exibição no Toonami teve alguns cortezinhos em cenas violentas, como era de se esperar, mas até mesmo em reprises em horários mais avançados à noite, a tesoura continuava a rolar solta. Mesmo assim, a veiculação foi um sucesso e, junto com a estreia da série em TV aberta via Bandeirantes, uma enxurrada de produtos invadiu nosso mercado, a grande maioria sucesso de vendas, o que provou de uma vez por todas que os brasileiros realmente amam a franquia de Masami Kurumada. Tanto é que até hoje Cavaleiros do Zodíaco continua em alta, sempre tendo novos investimentos em produtos licenciados aqui no Brasil. Voltando a Dragon Ball, só para registrar, depois de bastante tempo sendo exibido nos fins de noite do Cartoon, Dragon Ball Z foi novamente recrutado para dar um up ao Toonami, depois da recepção meio fria por parte dos fãs à fase GT, que além de não ser lá essas coisas, era curta e já tinha sido reprisada. A reestreia dentro do bloco de ação aconteceu em setembro de 2003, iniciando as transmissões a partir da fase Majin Buu. Exibido pelo Cartoon desde setembro de 2001, Samurai X apareceu no Toonami a partir de novembro de 2004, mas a sua chegada foi um tanto curiosa. Na verdade, o canal havia anunciado a estreia de Sakura Wars naquela data, mas sem explicação nenhuma resolveram reprisar as aventuras do andarilho retalhador. Como era de se esperar, os cortes nas cenas consideradas impróprias foram mantidos, mas nada perto daquela insanidade cometida pela Rede Globo, onde de tanto picotar a série, alguns episódios nem chegavam a 15 minutos de duração. Fora que o Cartoon passava todas as aberturas e encerramentos com aquele supra-sumo do J-Rock e J-Pop dos anos 90. A série foi reprisada por bastante tempo, principalmente nas madrugadas do canal, e deu seus últimos suspiros na TV no ano de 2008, dentro do Animax, que naquela época já estava meio decadente, caminhando para ser extinto. Criado por Shotaro Ishinomori na década de 60 na forma de mangá e pouco tempo depois transportado para a TV, Cyborg 009 teve sua primeira série em preto e branco, exibida no Brasil na metade dos anos 70 pela TV Tupi. Anos depois, o filme Cyborg 009 contra o Monstro do Mar foi lançado em VHS pela Tech Video em idos dos anos 80.
A série exibida pelo Toonami a partir do dia 2 de fevereiro de 2004 é na verdade a terceira adaptação para a TV baseado no mangá de Ishinomori e teve 51 episódios produzidos em 2001 e versão brasileira no Rio de Janeiro pelo estúdio Cinevídeo. Na época, 2 volumes em DVD foram lançados pela Sony, mas provavelmente pelas baixas vendas parou por aí mesmo, como quase tudo desse mercado que nunca deu certo no Brasil. No anime, a corporação Black Ghost inicia o projeto de criação de super soldados com partes ciborgues para serem utilizados no mundo do crime. Porém, 9 deles se rebelam contra seus criadores e partem em uma jornada para desmantelar a organização criminosa. E da mesma forma que Gundam Wing Cyborg 009 foi comprado pela Rede Globo e ficou lá congelando juntinho, sem nunca sair da geladeira. Além da estreia de Cyborg 009, no dia 2 de fevereiro, o Toonami também trouxe outro xodó dos brasileiros dos anos 90. Yu Yu Hakusho. Assim como os Cavaleiros do Zodíaco, o anime de Yusuke e companhia foi redublado e, para sorte de muitos, a distribuidora teve o bom senso em enviar novamente a série para o Rio de Janeiro, onde a Audio News repetiu seu ótimo trabalho, mantendo praticamente todo o elenco original da versão da Manchete. E olha que por muito pouco não mandaram a série para ser dublada em São Paulo, imagina o estrago. Pedir arrego também faz parte da vida, sabia? Mas talvez o maior pecadinho tenha sido a falta das músicas nacionais, reconhecidamente um dos trabalhos mais dedicados feitos com anime songs aqui no nosso país. Mais detalhes sobre essas músicas você pode conferir em nossa entrevista com o Hanze, o produtor musical que trabalhou nessas obras-primas das versões brasileiras. Você pode conferir no link da descrição ou no card que aparece aqui em cima. Lá ele também explica por que o Cartoon não usou as músicas nacionais. Bem, voltando, com isso tudo, a abertura e os encerramentos tiveram suas versões em japonês mantidas, dando um agrado aos puristas que puderam conferi-las na TV pela primeira vez. A exibição de Yu Yu no Toonami foi meio que aos trancos e barrancos, uma vez que a série chegou a sair do ar sem ter todos os episódios exibidos. Teve até episódio pulado uma vez e só foi concluída tempos depois. Alguns cortes também acabaram rolando em cenas mais violentas e nas perversões do Yusuke. É branca, mas tá meio suja. O anime Captain Tsubasa Road to 2002 chegou ao Cartoon depois de uma conturbada tentativa de lançamento da série em DVD pelo estúdio Gabi. Com apenas 2 volumes lançados, a empresa desistiu da série pelas baixas vendas e a dificuldade de concorrer com os então famosos DVDs de divulgação. Assim como no lançamento em home video, a série chegou ao Toonami com o nome de Super Campeões, o mesmo nome da versão que foi exibida pela Rede Manchete. A estreia aconteceu no dia 3 de maio de 2004, substituindo Yu Yu Hakusho, que se despediu do bloco naquela época sem ter todos os episódios exibidos. A nova série, produzida em 2002 e com 52 episódios, começa com o remake do anime clássico dos anos 80, passa pelas séries de OVAs Shin Captain Tsubasa e World Youth e finalmente pelo mangá Road to 2002. Além do anime por si só já ser uma salada de Captain Tsubasa, a dublagem pode entrar para o ranking de uma das piores já feitas para animes aqui no Brasil. No Brasil porque, a dublagem de brasileiros em Miami continua imbatível. Essa machucou. Essa machucou mesmo. Troca de nomes, frases sem sentido e escalações assombrosas fazem com que qualquer um tenha vontade de parar de assistir. E sim, muita gente fez isso, acredite. Posteriormente, Super Campeões foi exibido pela Rede TV, o que deu fôlego para o lançamento de um box em DVD, que também teve continuidade cancelada pela Focus Filmes, e mais detalhes podem ser conferidos em um Trivia Box sobre o TV Kids. Mesmo sendo um sucesso de audiência nos fins de tarde do canal, o Toonami começou a receber várias críticas da imprensa devido à exibição de produções consideradas meio fortes para o público infantil, como Cavaleiros do Zodíaco e Yu Yu Hakusho. E as anunciadas aquisições de séries como Gungrave e Ikki-Tousen só colaboravam para que essas críticas aumentassem ainda mais. A partir disso, o Toonami ganhou um segundo horário, assim como nos Estados Unidos, onde essas séries mais adultas poderiam ser exibidas. Aliás, nesse horário já eram reprisadas produções que iam ao ar pelo próprio bloco, como Dragon Ball Z e os já citados Cavaleiros do Zodíaco e Yu Yu Hakusho. Ou seja, o que fizeram foi apenas oficializar o Toonami nessa faixa de horário. Mesmo com o horário mais tarde e com a advertência na tela que falava que aquilo era uma programação destinada a um público mais adulto,
os cortes continuaram, inclusive em séries que estrearam tempos depois. Aliás, muita coisa foi ao ar nesse período e passou batida devido à alta rotatividade de séries. Porém, infelizmente, a gente já estourou o nosso tempo, então vamos dar uma parada em nosso guia definitivo do Toonami e voltaremos em uma parte 2 para falar dessa fase noturna, onde coisas muito legais como Samurai Champloo e até o filme de Cowboy Bebop foram exibidos. Isso sem contar que você vai ficar sabendo sobre os possíveis motivos para a extinção deste que foi um dos blocos mais icônicos da história do principal canal a exibir desenhos animados na TV paga. Se você gostou e quer ver a continuação, já sabe, deixa o seu like nesse vídeo e também se inscreva no canal se você for novo por aqui. Um ótimo ano novo para todos vocês e se tudo der certo, continuaremos ao longo de 2018 trazendo mais conteúdo para todos que curtem cultura pop japonesa. Até lá! Falou!